E aí pessoal, aqui é o engenheiro Giovanni Cremonesi e eu estou fazendo esse vídeo especialmente para você que está dentro da minha lista de estudos. Nele você vai aprender como estabelecer confiança com seu cliente, que é uma parte muito importante de ser contratado, tá? Estou fazendo esse vídeo também para alguns colegas aí de trabalho, alguns amigos que infelizmente tiveram que deixar o país ou trocar de profissão porque não conseguiram, nesse tempo de crise, clientes o suficiente para manter o padrão de vida ou constituir um patrimônio, né? Então vamos iniciar. Eu tenho um termo bem diferente aqui, eu gostaria que você não se assustasse, tá? O termo é rapport. É através do rapport que você vai conseguir a confiança do seu cliente. E o que é rapport? É uma coisa muito simples. É o estado natural em que duas pessoas estão conversando e elas estabelecem uma sintonia, ok? Por exemplo, quando você está conversando com um amigo que gosta de falar alto, normalmente você vai falar alto também. Quando dois amigos estão conversando sobre alguma coisa engraçada, os dois vão começar a rir. E se um começa a rir no meio da piada, o outro vai parar a piada e vai começar a rir também. E perguntar por que você está rindo. Tem essa interação aí em sintonia entre as duas pessoas. Isso, gente, é um estado natural. Vocês podem observar quando tem dois vizinhos conversando a respeito de violência na cidade, as duas falam em tom de voz baixo, as duas balançam bastante a cabeça, uma imitando o comportamento da outra. Isso é comum entre todas as pessoas. Então, rapport é isso, é uma conversação em sintonia, onde as duas pessoas trocam ideias sobre um assunto e imitam o comportamento uma da outra, ok? E estabelecendo rapport, você vai ganhar a confiança do seu cliente. E é um nível mais profundo ainda de confiança, tá? E como que você faz, então, para estabelecer rapport? Não precisa acreditar em mim. Vocês podem pesquisar aí Tony Robbins ou outros autores aí que falam sobre rapport para entender essa técnica, tá? Não precisa confiar no que eu vou te falar, mas para estabelecer rapport, o principal procedimento é imitar o seu cliente, ok? Como que você vai imitar? Se seu contato foi ali por telefone, você observa o tom de voz, a velocidade com que ele está falando, o assunto e o meio de comunicação. Se for telefone, você continua pelo telefone. Se for por e-mail, você continua por e-mail. Se for pelo WhatsApp, você continua, pelo menos as primeiras conversas, pelo WhatsApp. E aí você vai observar, né, como seu cliente está te tratando e você vai tratar da mesma forma. Se seu cliente fala baixo, fale baixo com ele também, ok? Você vai tratar ele, né, com uma voz baixa e vai imitar ali a tonalidade de voz. Se o seu cliente gosta de falar alto, fale alto com o seu cliente também. Se ele fala com você de maneira formal, você deve ser formal com o seu cliente também. Se ele vai conversar com você de maneira informal, copie essa maneira de falar dele também. E isso aí, gente, é um nível em que você imitando o cliente, ele já vai se sentir mais confortável conversando com você, tá? E vai confiar em você mais. Eu não sei se vocês já perceberam, quem fala baixo não gosta muito de conversar com quem fala muito alto. E quem fala muito alto se sente incomodado em estabelecer conversa com alguém que está falando muito baixo. É estranho, você não consegue entrar em sintonia com a pessoa, tá? Então, não é forçado você imitar. Basta baixar um pouco o seu tom de voz, falar um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, tá? Clientes do interior vão querer conversar um pouco mais lento e pessoas da cidade vão querer conversar um pouco mais rápido, ok? E é apenas natural que você copie isso para poder estabelecer um nível mais profundo de comunicação com o seu cliente, tá? Então, esse é o primeiro nível. Vamos falar do segundo nível em que você vai copiar o cliente e dentro desse segundo nível vem 3 dicas que são incríveis para você conseguir fechar mais projetos. O segundo nível é imitar a preocupação do seu cliente, ok? Se seu cliente está preocupado com economia, vamos na nossa primeira dica. Você vai conversar com ele a respeito da economia global da obra. Não fale com o seu cliente
se ele estiver preocupado com a economia, que o seu projeto vai gerar economia para ele, porque ele não vai acreditar no que você está falando. Ele vai achar que você está apenas tentando vender o seu serviço, que você está apenas tentando ganhar o dinheiro dele, se você afirmar que o seu projeto é econômico. Não faça isso. O que você deve fazer então? Forneça informação de graça para ele, a respeito de modelo de laje mais barato, que vai gerar economia para ele, tipo de concreto, tipo de tecnologia de escoramento, o que você souber que já pode adiantar ali para o seu cliente que vai gerar economia para ele, faça isso. Assim você vai ganhar a confiança dele. Ele vai entrar em sintonia com você porque ele está preocupado com a economia, você está dando dicas de como economizar na obra e ele vai ter uma tendência muito maior de fechar com você. Eu tenho um caso pessoal que aconteceu mês passado, que é o seguinte: eu estava já na terceira ligação com esse cliente, no segundo dia de negociação, terceira ligação. Ele havia me perguntado várias vezes quanto que ficaria o meu projeto para uma contenção de um terreno que ele tinha cortado. Cortou e depois se arrependeu, quis fazer uma contenção. Eu não passei valor de jeito nenhum, eu não passei valor para ele. Mas eu fui fornecendo dicas do que ele poderia fazer para evitar custo, para evitar gastar mais dinheiro. Uma delas foi inclusive a respeito da sondagem. Eu falei que era necessário, expliquei a necessidade da sondagem e passei dicas de como economizar. Se você não sabe, uma dica que você pode passar para o seu cliente é a seguinte: quando você está contratando a sondagem, você pode fazer uma pergunta para a empresa que é a seguinte: esse valor seu aí, ele engloba tudo, inclusive o transporte de água lá para o meu lote? A empresa vai falar sim, tá tudo dentro, nós levamos água sim e tal. E aí você vai e fala assim: mas no meu lote já tem água, então me dá um desconto porque vai ficar muito mais fácil a sondagem, me dá R$500 de desconto nesse valor. A empresa de sondagem não vai te dar os R$500, mas eles vão te dar uns R$300 de desconto. Normalmente você vai conseguir economizar passar o valor de R$1.500 para R$1.200 da sondagem. E fui passando essa e outras dicas ali para ele. Aí na terceira ligação que eu estava tendo com o cliente, ele me interrompeu e falou: não, pode parar. Eu vou fechar com você mesmo, eu vou te contratar, vamos só encontrar para a gente acertar os detalhes. E isso sem passar o valor para ele, ok? A única coisa que eu falei a respeito do meu valor é que era justo. Só passei essa informação, ele já confiava em mim, ele se encontrou comigo, nós acertamos os detalhes e fechei o serviço, fiz o projeto de contenção para ele. Então, gente, essa é a primeira dica. Grave bem, você tem que estudar e aprender como gerar economia para o seu cliente fora do projeto estrutural, tá? Vamos agora à segunda dica e um segundo tipo de cliente, que é aquele que está preocupado com a segurança da obra, né? O que muita gente fica tentada a fazer quando o cliente está preocupado com a segurança da obra é falar: meu projeto é muito seguro, não, pode ficar tranquilo, o projeto, isso aí vai ficar extremamente seguro para você. Aí você já começa a perder o cliente, tá? Se você tenta tranquilizar o cliente e falar que isso não é um problema, que ele não vai ter problema com esse vão, não vai ter problema com esse pé direito, não vai ter problema com essa marquise, que você consegue sim projetar e falar para ele que não existe preocupação, você já começa a perder o cliente, tá? Porque se ele está preocupado, gente, lembre-se das duas vizinhas que gostam de assistir o noticiário violento. Uma, quando está conversando com a outra, fala assim: fulano de tal levou um tiro. O que a outra fala? Fala assim: o outro fulano de tal levou 5 tiros, né? Então a cidade está ficando cada dia mais violenta. E a outra concorda e vai balançando a cabeça. Uma não vira para a outra e fala assim: não, a cidade está mais segura, o policiamento está funcionando e a violência está diminuindo. A conversa ia acabar ali, ia ser interrompida, não foi estabelecido rapport, não houve sintonia e uma perdeu a comunicação com a outra. Então, como que você deve proceder se o cliente está preocupado com segurança? Simples. Passe um pouco mais de medo para o cliente. Ele está preocupado ali com o projeto, está entrando em contato com você para ver a segurança do projeto, então passe um pouco mais de preocupação para ele a respeito da execução. Se for um vão grande, você pode passar a informação de que a tirada do escoramento, a remoção do escoramento deve ser numa sequência apropriada para garantir com que a viga trabalhe da maneira que ela foi projetada, né? Senão você pode fissurar e ela pode perder a função estrutural.
E você deve passar mais e mais detalhes executivos que devem ser garantidos para que a estrutura realmente seja segura. Assim ele vai criar um nível de preocupação que ele não tinha antes, ele vai achar extremamente interessante você ter fornecido para ele um pouco mais de preocupação, é verdade isso, ele vai gostar de estar escutando isso. E no final, como que você vai fazer para matar e fechar ali com ele mesmo? Depois da segunda ou terceira ligação, você fala o seguinte: olha, junto com o meu projeto, eu te forneço aí um treinamento de 1 hora ou 2 horas da sua equipe de execução, tá? Para garantir que todos os procedimentos de execução sejam seguros e que você não venha ter problemas com a sua estrutura, tá? E aí pronto, aí ele vai fechar com você, muito provavelmente, né? Então, gente, essa foi a segunda dica. Vamos à terceira, que é aquele cliente menos esperto, aquele que a preocupação principal dele é com o preço do projeto estrutural, tá? Não tem como estabelecer rapport com um cliente desse, ele nem merece, né? Mas, enfim, e por que eu falo que ele é menos inteligente? É muito simples, gente. O preço do projeto estrutural é 100 vezes inferior ao preço de execução, ou menos do que isso, né? Centenas de vezes inferior. Então, se ele economizar 50% no projeto estrutural, né, tá achando que fez uma grande economia, mas a estrutura dele for projetada 5% mais cara, ele já está levando um prejuízo bem grande, ok? E assim, 5% mais cara é na melhor das hipóteses, porque contratando o engenheiro mais barato do mercado, ele deve levar quanto? 20, 30, 40% a mais aí de custo de execução na obra, extremamente comum, viu, gente? Já vi esses casos, já peguei projeto que foi feito por operadores de software, gente que não é propriamente assim, engenheiro estrutural, e o custo sai tremendo, né? O aço sai exagerado, a quantidade de concreto sai exagerada, a quantidade de pilares, o tamanho da fundação e por aí vai. O cliente paga 10 vezes mais caro, ou muito mais que 10 vezes mais caro, aquilo que ele economizou no projeto, tá? Mas tem uma luz no fim do túnel, principalmente para vocês que estão começando. Esse tipo de cliente que procura projeto mais barato é muito bom, né, para você construir o seu portfólio, que ele vai te contratar normalmente sem pedir referência. É um cliente que acha que está comprando aí um produto, né, que é padronizado, que é tudo igual, então ele quer comprar pelo preço mais barato, porque é isso que está na cabeça dele, ok? Como que você faz para fechar? Pesquise o seu mercado e descubra qual que é o preço dos engenheiros barateiros da sua região. Nunca entregue projeto muito barato, nunca entregue o orçamento do projeto muito barato. Por quê? Vamos simular aqui uma concorrência dele. Ele pegou o primeiro orçamento lá, 12 mil, o segundo, 5, terceiro, 4.500, aí vem o seu. Se você oferecer 2 mil reais para ele, ele vai fugir de você, vai contratar o de 4.500, né? Ele vai assustar com você que ofereceu 2 e vai assustar com o outro cara que ofereceu 12 mil. Ele vai enxergar o padrão de 5 mil e 4.500 aqui e vai escolher o de 4.500. Então, você sabendo que a média da sua região aí, para esse determinado projeto, vai ser de 4.500 reais, você oferece 4.250. Ele vai enxergar um padrão ali triplo de valores e vai fechar com você, ok? Vai só acertar os últimos detalhes, conversar, depois que ele finalizar, né, o quadro de concorrência dele lá, encontrar o valor mais baixo, ele vai conversar com você e vai querer fechar. E assim você vai poder crescer o seu portfólio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Se vocês querem mais vídeos com esse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal e ative o sino de notificação, porque tem muito mais vindo. Até mais!